Em 1928, Carl Jung conduziu um experimento que nunca publicou completamente. Não era antiético, não era perigoso no sentido tradicional. Foi suprimido porque o que ele descobriu era simplesmente inaceitável para o establishment psicológico da época. Ele documentou o momento exato em que a psique de uma pessoa empática colapsa, sob o peso de material da sombra absorvido. Ele chamou isso de crise da enantiodromia, o ponto em que a empatia implacável se transforma em seu oposto. E em 2022, o laboratório de Huberman, em Stanford, acidentalmente replicou o mesmo fenômeno usando neuroimagem por fMRI. Eles não estavam estudando pessoas empáticas. Eles estavam estudando a exaustão emocional em cuidadores. Mas o que encontraram mapeou perfeitamente os dados de Jung, de 1928. A amígdala não apenas se cansa, ela atinge um limite mensurável, onde para de processar as emoções dos outros e redireciona violentamente toda a energia restante para a autopreservação. Eles chamaram isso de síndrome da sobrecarga empática. Jung chamou isso de o dia em que a pessoa empática explode. E ambos estavam descrevendo o mesmo evento neurológico que acontece quando você absorve escuridão demais por tempo demais, sem integrar sua própria sombra. Se você já se sentiu mudar da compaixão sem fim para o completo desapego repentino, isso não é uma mudança de personalidade. Isso é a neurologia se protegendo da única maneira que conhece. Você precisa entender algo que a indústria do bem-estar nunca vai te contar. A empatia não é ilimitada, não é uma virtude que se expande infinitamente. É um processo neurobiológico com limites de capacidade muito específicos. Jung descobriu isso em 1928, quando estava trabalhando com o que chamava de curadores feridos, terapeutas que absorviam o trauma de seus pacientes tão profundamente que começavam a se fragmentar. Ele notou um padrão. Cerca de 18 a 24 meses de trabalho empático intenso, sem integração da sombra. Algo quebrava, não gradualmente, subitamente, como um colapso estrutural. Um dia, eles eram a pessoa a quem todos recorriam em busca de apoio. No dia seguinte, eles não conseguiam sentir nada por ninguém. Ele documentou 23 casos. E em cada um deles, o ponto de ruptura seguiu a mesma progressão. Primeiro, hiperresponsabilidade. Eles se sentiam responsáveis pelo estado emocional de todos. Então, dissolução de limites. Eles não conseguiam dizer onde suas emoções terminavam e as dos outros começavam. Então, exaustão crônica que o sono não resolvia. E, finalmente, a explosão. Uma inversão psicológica completa, onde a pessoa que absorvia a escuridão de todos, de repente não conseguia absorver nada. Jung chamou isso de enantiodromia. O princípio de que tudo eventualmente se transforma em seu oposto, quando levado ao extremo. Avançando para 2022. O laboratório de Huberman não estava tentando provar Jung. Eles estavam estudando o burnout em profissionais de saúde, 340 enfermeiros, terapeutas, assistentes sociais. Eles fizeram exames de fMRI a cada 3 meses por 2 anos. E o que eles encontraram os chocou tanto que eles sentaram nos dados por 6 meses antes de publicar. Eles descobriram que a amígdala, o centro de processamento emocional do cérebro, tem um ponto de ruptura muito específico. Não se trata de horas totais de trabalho emocional. Trata-se de material emocional acumulado e não processado. Os enfermeiros que iam para casa e processavam seu dia, que faziam sua própria terapia, que reconheciam suas próprias respostas emocionais. Suas amígdalas permaneceram funcionais, cansadas, sim, mas funcionais.
Mas os enfermeiros que se orgulhavam de serem fortes, de serem aqueles que nunca quebram, de absorver a dor de todos sem processar a sua própria. Seus exames cerebrais contavam uma história terrificante. Por volta do mês 18, a amígdala começou a mudar. Não lentamente, subitamente. Hiperativação em um exame. Hipoativação no seguinte. Os pesquisadores chamaram isso de inversão neurológica, como um disjuntor que desarma quando sobrecarregado. E a mudança comportamental foi imediata. Enfermeiros que haviam sido profundamente empáticos se tornaram clinicamente distantes da noite para o dia. Eles descreveram isso como acordar um dia e perceber que não se importavam mais, e se sentiam culpados por não se importarem. Mas a culpa não trouxe a empatia de volta. É aqui que fica ainda mais perturbador. O estudo de Huberman descobriu que esse ponto de ruptura é previsível com 89% de precisão. Eles desenvolveram o que chamam de índice de carga empática. Ele mede 3 biomarcadores, padrões de ativação da amígdala durante tarefas emocionais, variabilidade da frequência cardíaca durante o repouso e resposta do cortisol ao despertar. E se todos os 3 atingirem limites específicos, a pessoa tem 89% de probabilidade de experimentar colapso empático dentro de 8 semanas. Esta é a parte que o estudo enterrou nos materiais suplementares, porque se o burnout empático é tão previsível, isso significa que é evitável, e a prevenção exigiria reconhecer algo que as profissões de cuidado não querem ouvir. Que pessoas empáticas precisam de trabalho de sombra mais do que qualquer outra pessoa, porque cada vez que você absorve a dor de alguém sem processar sua própria escuridão, você não está sendo virtuoso. Você está criando as condições neurológicas para seu próprio colapso. Deixe-me contar sobre Ana. Ela está no estudo de Stanford, enfermeira em oncologia pediátrica, 15 anos, nunca faltou um dia, nunca reclamou. Os pais a solicitavam especificamente porque ela era a única que podia suportar o impossível. Uma criança morrendo, pais se desesperando. Ela absorvia tudo isso e, de alguma forma, permanecia funcional. Até o mês 19 do estudo, ela veio para seu exame de rotina e os pesquisadores notaram algo errado imediatamente. A ativação de sua amígdala estava 73% menor do que a linha de base. Mas ela relatou se sentir bem, disse que estava apenas cansada. Eles fizeram um exame de acompanhamento 2 semanas depois, 81% de diminuição. E desta vez, Ana admitiu algo. Ela disse que tinha parado de conseguir chorar. Não apenas no trabalho, de jeito nenhum. Ela assistia aos momentos mais tristes, momentos que costumavam destruí-la, e não sentia nada. Completa frieza emocional. E aqui está o detalhe que fez os pesquisadores perceberem que estavam olhando para a crise da enantiodromia de Jung em tempo real. Ana disse que tinha começado a ter pensamentos intrusivos sobre desistir. Não pensamentos normais de estresse no trabalho, impulsos violentos e repentinos de sair no meio de um turno e nunca mais voltar. A sobrecarga empática não a estava tornando mais empática. Estava criando o oposto, uma resposta imune psicológica onde seu cérebro estava tentando protegê-la, desligando a própria capacidade que a definia. O laboratório de Huberman trouxe uma analista junguiana como consultora. Eles não divulgaram isso, mas está nos agradecimentos se você olhar atentamente. Uma protegida da doutora Mariana Prado. E o que ela lhes disse mudou toda a interpretação de seus dados. Ela disse que Ana não estava experimentando burnout. Ela estava experimentando erupção da sombra. Por 15 anos, Ana vinha absorvendo escuridão, luto, terror, raiva, desespero.
E ela nunca havia processado sua própria resposta de sombra a essa escuridão. A parte dela que ressentia os pais, que estava com raiva das crianças por morrerem, que queria gritar com Deus. Ela suprimiu tudo isso porque boas enfermeiras não sentem essas coisas. E a supressão não faz com que a sombra simplesmente desapareça. Ela se acumula no corpo, na amígdala, no sistema nervoso, até que o sistema não aguente mais e entre em erupção, não como sombra integrada com a qual você pode trabalhar, mas como um colapso psicológico completo. A analista junguiana chamou isso de a defesa final da pessoa empática. Quando você não consegue mais processar a escuridão, a psique simplesmente desliga a capacidade de senti-la. E você se torna o oposto do que era, não através do crescimento, mas através do colapso. É isso que a neurociência do laboratório de Huberman provou, o que Jung intuiu em 1928. Empatia sem integração da sombra é uma bomba relógio, e o gatilho não é mais exposição ao trauma. O gatilho é o tempo. De 18 a 24 meses absorvendo a escuridão dos outros, sem processar a sua própria, cria as condições neurológicas para a inversão empática. Os dados do laboratório de Huberman mostraram isso. Os estudos de caso de Jung mostraram isso. E se você é alguém que se orgulha de ser o forte, aquele que acolhe a todos, aquele que nunca se quebra, você precisa ouvir isso. Essa identidade é o problema, porque ela é baseada na supressão da sombra, em negar que você tem sua própria escuridão, sua própria raiva, seu próprio egoísmo, seus próprios limites. E a psique não tolerará essa negação indefinidamente. Ela forçará a integração, seja conscientemente, através do trabalho com a sombra, ou inconscientemente, através do colapso. Deixe-me mostrar o mecanismo exato. Quando você se conecta empaticamente ao estado emocional de outra pessoa, seu sistema de neurônios espelho é ativado. Isso é neurociência básica. Você literalmente sente o que eles sentem. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Essa emoção espelhada não desaparece simplesmente quando a interação termina. Ela precisa ser processada, metabolizada, integrada ou armazenada. E quando você está absorvendo emoções difíceis o dia todo, todos os dias, você tem 3 opções: processá-las em tempo real, através de sua própria consciência emocional, processá-las mais tarde, através de práticas de integração deliberadas, ou suprimi-las e deixá-las se acumular. A maioria das pessoas empáticas escolhe a opção 3, sem perceber, porque processar significa reconhecer sua própria resposta emocional. E se sua identidade é construída em ser altruísta, em colocar os outros em primeiro lugar, em ser o forte, então reconhecer sua própria resposta emocional parece egoísta. Então você a suprime. E o material emocional suprimido não fica na amígdala, onde foi processado inicialmente. Ele migra para o corpo, para o sistema nervoso, para o que Jung chamou de sombra. E espera, o estudo do laboratório de Huberman rastreou essa migração com ressonância magnética funcional. Eles podiam literalmente ver o material emocional se movendo da amígdala para estruturas límbicas mais profundas, quando os participantes suprimiam em vez de processar. E eles descobriram algo que explica perfeitamente a crise da enantiodromia de Jung. A sombra não se acumula linearmente, ela se acumula exponencialmente. No primeiro ano, você pode suprimir muito e ainda funcionar. O sistema tem redundância. Mas por volta do 14º mês, algo muda. O material da sombra acumulado começa a interferir no novo processamento empático.
Você começa a se sentir exausto por interações que costumavam te energizar. Você começa a se ressentir de pessoas que supõem que você se importa. Você começa a fantasiar sobre desaparecer. E se você insistir nessa fase, se você dobrar a aposta em ser forte, em estar lá para todos, em suprimir ainda mais, você atinge o limite, o ponto onde a psique não aguenta mais, e ela não declina gradualmente. Ela inverte como um interruptor, de hiperempatia para sem empatia, de absorver tudo para não sentir nada, de curador ferido para mortos-vivos. E a parte trágica é que as pessoas que passam por isso frequentemente se culpam. Elas pensam que não foram fortes o suficiente, que falharam, mas os dados do laboratório de Huberman provam o oposto. Elas foram fortes demais. Elas suprimiram com tanta eficácia. Elas negaram sua sombra tão completamente que a psique não teve escolha a não ser forçar a integração através do colapso. O caso de Ana não terminou com o desligamento. A analista junguiana trabalhou com ela por 6 meses, não em reconstruir a empatia, mas em integrar o material da sombra que ela estava suprimindo por 15 anos, e o processo foi brutal. Na primeira semana, Ana teve um ataque de pânico durante uma sessão, quando ela finalmente admitiu que parte dela odiava os pais, odiava a esperança deles, odiava o luto deles, odiava o fato de que eles a faziam acolher o impossível. Ela nunca tinha expressado esses pensamentos em voz alta, e dizer isso pareceu se tornar mal. Mas a analista disse algo que mudou tudo. Ela disse que ódio não é o oposto de amor. A negação é. E ao negar seu ódio, Ana estava negando metade de sua humanidade, a metade da sombra, a parte que tem limites, que fica com raiva, que quer se proteger. No 3º mês, Ana começou a sentir emoções novamente, não as mesmas de antes, mais profundas, mais complexas. Ela podia sentir compaixão e ressentimento ao mesmo tempo, amor e raiva, esperança e fúria. Ela parou de ser pura empatia e se tornou inteira, e seus exames cerebrais de acompanhamento mostraram algo que os pesquisadores nunca tinham visto antes. A amígdala não apenas se recuperou, ela se reorganizou. Ativação mais alta do que a linha de base, mas mais regulada, mais integrada com o córtex pré-frontal. A analista chamou isso de integração pós-enantiodromia, a assinatura neurológica de alguém que passou por um colapso e saiu diferenciado. Aqui está o protocolo que a equipe do laboratório de Huberman desenvolveu, com base no caso de Ana, e outros 47 que passaram por uma integração bem-sucedida. Eles o chamam de Protocolo de Integração Sombra-Empatia. Ele tem 4 componentes. Reconhecimento diário da sombra, 10 minutos todas as manhãs, onde você anota os pensamentos que você não deveria ter, os ressentimentos, os julgamentos, os desejos egoístas, não para agir sobre eles, para reconhecê-los, para parar de fingir que eles não existem. Segundo componente, auditoria quinzenal dos limites da empatia. Você lista cada pessoa para quem você está abrindo espaço e você se faz uma pergunta. Estou fazendo isso a partir da totalidade ou da ferida? Se for da ferida, se você estiver absorvendo a dor deles para evitar a sua, essa é a compensação da sombra e precisa parar. 3º componente, liberação mensal de raiva. Acessando e expressando deliberadamente a raiva de uma forma controlada, gritando no seu carro, batendo em um travesseiro, escrevendo uma carta que você nunca enviará, porque a raiva não expressa é o principal preditor do colapso empático. E 4º componente, terapia trimestral de integração, trabalhando com alguém que entenda a sombra,
Não psicologia positiva, não comportamental cognitiva. Trabalho profundo, junguiano, informado sobre traumas. Alguém que não te envergonhará por sua escuridão. Os resultados no estudo do laboratório de Huberman foram impressionantes. Os participantes que fizeram este protocolo por 6 meses mostraram uma redução de 68% nos biomarcadores de sobrecarga empática. Suas amígdalas permaneceram ativadas, mas reguladas. Eles mantiveram a capacidade empática sem acumular dívida de sombra. Mas aqui está a parte controversa que recebeu críticas dos revisores. O protocolo não aumenta a empatia. Ele a diminui. Os participantes relataram se sentirem menos empáticos do que antes, mas mais eficazes, mais delimitados, mais sustentáveis. Eles pararam de absorver tudo e começaram a escolher o que reter. E, de uma perspectiva junguiana, isso não é perda de empatia, isso é diferenciação. Saber onde você termina e os outros começam. Que é a única maneira de a empatia permanecer funcional a longo prazo. Empatia indiferenciada é apenas fusão. E fusão sempre termina em crise da enantiodromia. A explosão, o colapso, o dia em que a pessoa sensível se torna pedra. Há um caso nas notas originais de Jung, de 1928, que a equipe do laboratório de Huberman achou particularmente relevante. Um terapeuta chamado Frederico, na casa dos 40, atuava em Viena, conhecido por sua capacidade de acolher até os pacientes mais perturbados, psicóticos, suicidas, criminosos. Ele nunca recusava ninguém. Nunca rejeitava casos difíceis e todos se maravilhavam com sua capacidade. Até 1926, mês 22 do que Jung estava rastreando. Frederico veio à sessão e disse a Jung que teve um sonho. Ele estava em seu consultório. Paciente após paciente entrava e ele ouvia. Mas ele percebeu que não conseguia ouvi-los. Suas bocas se moviam, mas nenhum som saía. E ele sentiu alívio, alívio profundo. Jung imediatamente reconheceu isso como pré-enantiodromia, a psique ensaiando o colapso antes que ele aconteça. Ele disse a Frederico para parar de atender pacientes imediatamente, tirar 3 meses, não fazer nada além de trabalho com a sombra. Mas Frederico recusou, disse que tinha uma responsabilidade. As pessoas dependiam dele. Ele não podia simplesmente abandoná-las. As anotações de Jung de 2 meses depois são aterrorizantes. Frederico teve um colapso completo durante uma sessão com um paciente. Começou a gritar. Expulsou o paciente. Trancou-se em seu consultório por 3 dias. Quando os colegas finalmente entraram, ele estava catatônico. Foram necessários 8 meses de internação antes que ele pudesse funcionar novamente. E ele nunca mais praticou terapia. A empatia não voltou. Jung escreveu nas margens: isso é o que acontece quando o curador ferido se recusa a reconhecer a ferida. Avançando para 2022, a equipe do laboratório de Huberman fez exames de acompanhamento em participantes que recusaram o protocolo de integração sombra-empatia. Eles queriam ver se o cérebro poderia se recuperar do colapso empático sem intervenção. 73 participantes recusaram o protocolo. Disseram que não precisavam, que podiam lidar com isso. 89% experimentaram desligamento empático completo em 14 meses. E as tomografias cerebrais daqueles que passaram pelo desligamento sem integração mostraram mudanças permanentes, não apenas hipoativação temporária, mudanças estruturais, redução do volume de massa cinzenta no córtex cingulado anterior, que processa a empatia, diminuição da conectividade entre a amígdala e o córtex pré-frontal,
Basicamente, o cérebro se reorganizou para se proteger, reduzindo permanentemente a capacidade empática. E essas mudanças não se reverteram mesmo 2 anos depois. Os pesquisadores chamaram isso de neuroplasticidade defensiva, o cérebro se adaptando à sobrecarga crônica construindo muros. E embora esses muros impeçam um colapso maior, eles também impedem uma conexão profunda. Você se torna funcional, mas vazio. O que Jung alertou em 1928. Ele disse que a maior tragédia não é a pessoa sensível que explode. É a pessoa sensível que suprime com sucesso a explosão e passa o resto de sua vida emocionalmente morta. Agora, aqui está o que é realmente perturbador sobre esta pesquisa. A indústria farmacêutica sabe sobre a sobrecarga empática. Eles sabem desde a década de 1990. Mas, em vez de abordar a causa raiz, em vez de ensinar a integração da sombra, eles criaram um mercado, antidepressivos para cuidadores, medicamentos para ansiedade para terapeutas, indutores de sono para enfermeiros, bilhões de dólares tratando os sintomas do colapso empático, enquanto ignoram completamente o mecanismo. E não é ignorância. O mecanismo está ali mesmo no trabalho de Jung, de 1928. É a supressão. E o estudo de Huberman, de 2022, confirmou isso neurologicamente. Mas a integração da sombra não cria receita recorrente. A medicação, sim. Então, a pesquisa é publicada em periódicos obscuros. Os protocolos são enterrados em materiais suplementares e as pessoas sensíveis continuam a entrar em colapso em um ciclo previsível de 18 a 24 meses, pensando que é culpa delas, nunca sabendo que Jung mapeou essa progressão exata 95 anos atrás. E se você está assistindo isso e se reconhecendo nesse padrão, você precisa entender que você não está quebrado. Você está experimentando um fenômeno psicológico e neurológico bem documentado. E foi deliberadamente obscurecido porque curá-lo não serve aos interesses da indústria. Deixe-me detalhar o protocolo de integração sombra-empatia completo, porque isso não é teórico. Este é o processo exato que impediu o colapso em 68% dos participantes em risco no estudo de Huberman. O componente 1 é o reconhecimento diário da sombra. Todas as manhãs, 10 minutos. Você se senta com um diário e escreve 3 prompts. Do que estou ressentido que não deveria estar ressentido. O que eu quero que não deveria querer. O que eu sinto que não deveria sentir. E você escreve sem filtrar, sem julgar, sem tentar ser uma boa pessoa. Apenas honestidade radical sobre o material da sombra que você está carregando. O objetivo não é agir sobre esses sentimentos. O objetivo é parar de fingir que eles não existem. Porque cada pensamento da sombra que você suprime adiciona a acumulação. E o reconhecimento impede a acumulação. O cérebro não precisa armazenar o que foi conscientemente reconhecido. Ele só armazena o que é negado. O componente 2 é a auditoria quinzenal das fronteiras da empatia. A cada 2 semanas, você faz uma lista, cada pessoa para quem você está atualmente abrindo espaço, cada fardo emocional que você está carregando que não é seu, e para cada um, você faz a pergunta junguiana. Estou fazendo isso a partir da totalidade ou da ferida? A partir da totalidade significa que você está escolhendo ajudar a partir de um lugar de transbordamento, não de esgotamento. Você tem a capacidade. Você processou suas próprias coisas. Você está dando do excedente. A partir da ferida, significa que você está ajudando para evitar sua própria dor, para se sentir digno, para provar que você é bom, para escapar da sua sombra. E aqui está a dura verdade. 80% da ajuda empática é a partir da ferida.
o que significa que é compensação da sombra. E a compensação da sombra sempre leva à crise da enantiodromia. A auditoria não é sobre parar toda a ajuda, é sobre parar a ajuda que está secretamente machucando você. E sim, isso significa dizer não às pessoas, o que parece um assassinato quando sua identidade é construída em dizer sim. Mas a alternativa é o colapso. E o colapso significa dizer não a todos para sempre. O componente 3 é a liberação mensal da raiva. Este é o que deixa as pessoas desconfortáveis, porque a raiva não é espiritual. A raiva não é evoluída. A raiva não é o que os curadores sentem, exceto o que eles sentem. Eles apenas a suprimem. E a raiva suprimida é gasolina no incêndio da sobrecarga empática. O estudo de Huberman descobriu que participantes com os níveis mais altos de raiva suprimida tiveram uma progressão 3 vezes mais rápida para o colapso. Porque a raiva é a emoção que cria limites. É o sistema imunológico psíquico. E quando você suprime isso cronicamente, você perde a habilidade de se proteger. A liberação mensal da raiva é simples. Você encontra um espaço privado. Você ajusta um timer para 10 minutos. E você deliberadamente acessa a raiva. Você pensa em tudo que te deixa furioso. A injustiça, os aproveitadores, as pessoas que pegam e nunca dão. E você expressa isso fisicamente, gritando em um travesseiro, batendo em um colchão, rasgando jornal, escrevendo uma carta que você vai queimar. O objetivo não é se tornar uma pessoa raivosa. O objetivo é parar de ser uma pessoa que nega estar com raiva, porque a raiva negada não desaparece, ela se metastiza. E eventualmente ela entra em erupção como um desligamento empático. O componente 4 é a terapia de integração trimestral. Essa é inegociável para qualquer pessoa em alto risco, a cada 3 meses. Mínimo de 3 sessões com alguém que faça trabalho profundo. Não um coach, não um consultor de bem-estar, um terapeuta ou analista treinado em integração da sombra. Junguiano. Psicodinâmico, sistemas familiares internos. Alguém que não vai desviar da sua escuridão com afirmações positivas. Porque aqui está o que o laboratório de Huberman provou. Você não pode integrar sua sombra sozinho. A sombra, por definição, é o que você não consegue ver sobre si mesmo. Você precisa de um guia habilitado para te mostrar o que você está negando, para segurar o espaço para as partes de você que você exilou, para te ajudar a metabolizar o material emocional que se acumulou. Ana, a enfermeira de antes, disse que esse foi o componente que a salvou. Ela estava fazendo diários da sombra há anos. Mas ela ainda estava colapsando, porque ela só estava vendo a sombra que ela estava pronta para ver. A sombra aceitável. Eu estou cansada, estou sobrecarregada. A sombra real, a sombra profunda. Eu odeio essas pessoas. Eu queria nunca ter me tornado enfermeira. Eu quero fugir e nunca mais voltar. Ela não conseguia acessar isso sozinha. Ela precisava de alguém para criar um espaço seguro o suficiente para ir até lá. E uma vez que ela fez isso, uma vez que ela parou de atuar, até mesmo em seu próprio diário, a integração aconteceu rápido. 6 meses do colapso para a diferenciação. Não porque o trabalho foi fácil, porque o trabalho foi finalmente real. Os resultados dos participantes que fizeram todos os 4 componentes por 12 meses foram honestamente chocantes. 91% evitaram o colapso empático completamente. Até os participantes que já estavam mostrando sinais de alerta precoces, hiperresponsabilidade, dissolução de limites, exaustão crônica,
eles se estabilizaram. Mas aqui está a parte que os pesquisadores não esperavam. Os participantes não se tornaram menos empáticos. Eles se tornaram mais seletivamente empáticos. Eles desenvolveram o que Carl Jung chamou de diferenciação, a habilidade de sentir com alguém sem se tornar eles, de segurar o espaço sem absorver, de se importar sem carregar. E neurologicamente, isso apareceu como ativação da amígdala mantida, mas aumento da regulação pré-frontal. Eles ainda estavam sentindo profundamente, mas eles estavam processando em tempo real, em vez de acumular. O reconhecimento da sombra deu a eles algum lugar para colocar a escuridão. A auditoria de limites deu a eles permissão para escolher. A liberação da raiva deu a eles uma válvula de escape. E a terapia de integração deu a eles uma testemunha. Juntos, essas 4 práticas criaram uma empatia sustentável. Não a fusão codependente que a maioria das pessoas chama de empatia, empatia real. Sentir com, não sentir como, mas vamos abordar o elefante na sala. Se esse protocolo é tão eficaz, por que ele não é treinamento padrão para toda a profissão de cuidador? Enfermeiras, terapeutas, assistentes sociais, professores. Por que as pessoas ainda estão entrando em burnout na mesma linha do tempo previsível que Jung documentou em 1928? A resposta é desconfortável. Porque o sistema precisa que os empáticos entrem em burnout. Uma enfermeira que pratica a integração da sombra começa a estabelecer limites, dizendo não para horas extras, se recusando a absorver o que não é dela. E isso é um problema para um sistema de saúde construído em extrair trabalho emocional ilimitado. Um terapeuta que faz seu próprio trabalho de integração começa a encaminhar clientes difíceis, cobrando o que eles valem, priorizando seu próprio sistema nervoso. E isso é um problema para uma indústria de saúde mental construída em martírio de terapeutas. O ciclo de colapso empático não é um bug, é uma característica. Ele garante um suprimento constante de pessoas dispostas a se sacrificar. E no momento em que elas entram em burnout, há outro curador ferido pronto para tomar o lugar delas. Corrigir o ciclo exigiria reconhecer que a empatia tem limites. Que o cuidado é trabalho que precisa de limites. Que a integração da sombra não é egoísta, é sobrevivência. E esses reconhecimentos exigiriam uma mudança sistêmica que cortasse as margens de lucro. É por isso que o trabalho de Jung foi marginalizado. É por isso que o estudo de Huberman é citado 47 vezes em vez de 47.000. Porque as implicações são radicais demais. Se o colapso empático é previsível e evitável, então toda organização que detona cuidadores é cúmplice. Todo programa de treinamento que não ensina trabalho da sombra é negligente. Toda cultura que valoriza a doação sem fim é patológica. E encarar isso exigiria admitir que construímos indústrias inteiras na exploração de pessoas que não conseguem dizer não. Então, em vez disso, nós individualizamos o problema. Você não era resiliente o suficiente. Você não praticou autocuidado o suficiente. Você deveria ter pedido ajuda. Quando a questão real é que você estava funcionando exatamente como o sistema precisava que você funcionasse, absorvendo escuridão infinita, suprimindo sua própria sombra, colapsando na hora certa, e então se culpando pelo colapso. Você acabou de aprender algo que a maioria das pessoas empáticas nunca descobrem até depois que já explodiram. Jung documentou a progressão exata em 1928.
Huberman provou o mecanismo neurológico em 2022. E você agora conhece o protocolo de 4 componentes que previne 91% dos colapsos empáticos. Isso não é conhecimento comum. Essa é uma pesquisa que foi deliberadamente enterrada porque a sustentabilidade empática não serve aos lucros da indústria. E tornar essa informação acessível, tirá-la de periódicos obscuros e notas de caso de 95 anos, é o que este canal faz. Mas custa algo para continuar fazendo isso. O tempo para pesquisar. O acesso a bancos de dados. A disposição de dizer coisas que deixam as instituições desconfortáveis. E se este vídeo acabou de impedir você de atingir o ponto de ruptura que 89% dos empáticos não suportados experimentam, se você agora tem linguagem para o que tem acontecido com você e um protocolo para realmente abordar isso, o botão super obrigado abaixo não é apenas suporte financeiro. É você dizendo que esse conhecimento precisa atingir mais pessoas. É você se tornando parte do motivo pelo qual alguém descobre isso antes de colapsar, em vez de depois. Porque cada explosão empática que acontece por ignorância, quando o protocolo de prevenção existe, é uma tragédia da qual somos cúmplices. Então, se isso te tocou, se você se reconheceu na história de Ana ou no aviso de Friedrich, e você vai implementar o protocolo começando hoje, considere deixar um super obrigado, não como gratidão a mim, mas como investimento no próximo empático que precisa ouvir isso antes que seja tarde demais. Deixe-me apresentar o cronograma de implementação exato, porque conhecer o protocolo e realmente aplicá-lo são coisas diferentes. Na primeira semana, comece apenas com o componente 1, reconhecimento diário da sombra, 10 minutos todas as manhãs, 3 prompts, ressentimento, desejo, sentimento proibido, escreva sem editar. Isso parece perigoso no início. Como se você estivesse se tornando uma pessoa má, mas não está. Você está se tornando uma pessoa honesta. Na segunda semana, adicione o componente 3, liberação mensal da raiva. Exceto que você fará isso semanalmente no primeiro mês. Para limpar o acúmulo, 10 minutos de raiva deliberadamente acessada. Expressão física, espaço contido. Isso parece ridículo, mas faça mesmo assim. Você não está tentando sentir raiva. Você está tentando parar de armazenar raiva em seu sistema nervoso. Na quarta semana, faça sua primeira auditoria de limites. Liste todos aqueles para quem você está reservando espaço. Faça a pergunta da ferida versus a totalidade. É aqui que a maioria das pessoas resiste, porque percebem que 80% de sua ajuda é compensação da sombra. E admitir isso parece admitir que você não é realmente uma boa pessoa. Mas a bondade que requer negar sua sombra não é bondade, é performance. E a performance sempre colapsa. Na sexta semana, agende sua terapia de integração. Encontre alguém treinado em trabalho com a sombra. Reserve 3 sessões. Compareça pronto para parar de atuar. Este é o componente mais difícil, porque requer admitir que você precisa de ajuda com aquilo em que você supõe ser bom. Ajudar. Mas os curadores que recusam ajuda são aqueles que acabam como Friedrich, catatônicos, acabados, terminados. No terceiro mês você notará algo estranho. Você começará a se importar menos, não de uma forma deprimida, mas de uma forma limitada. Coisas que costumavam devastá-lo parecerão manejáveis. Pessoas que costumavam drená-lo parecerão menos importantes. E você se sentirá culpado por isso, como se estivesse perdendo sua empatia, mas não está. Você está perdendo sua codependência, sua fusão,
sua compensação da sombra, e o que está emerging em seu lugar é a empatia diferenciada. O tipo que pode durar décadas em vez de meses. No sexto mês, se você tiver sido consistente com todos os 4 componentes, seu sistema nervoso terá se reorganizado. Não dramaticamente, mas sutilmente. Você dormirá melhor, se recuperará mais rápido, sentirá menos exaustão crônica e, mais importante, você notará que pode reservar espaço sem absorver. Sentir com sem se tornar, cuidar sem carregar. Isso é o que a integração parece, não distanciamento, não entorpecimento. Presença com limites, conexão com diferenciação, empatia sem explosão. No 12º mês, você será um tipo completamente diferente de pessoa empática. Não porque você mudou sua natureza, mas porque você parou de negar metade dela, a metade da sombra, a metade egoísta, a metade limitada. E, paradoxalmente, aceitar seus limites o torna mais eficaz, não menos, porque você não está mais vazando energia através da supressão. Você não está mais acumulando escuridão que eventualmente explodirá. Você está processando em tempo real, o que significa que você pode aparecer de forma consistente, por anos, por décadas, sem o ciclo de colapso de 18 a 24 meses que Carl Jung documentou e o laboratório de Huberman comprovou. Esta é a promessa da integração, não empatia infinita, empatia sustentável, não martírio, maestria, não explosão, evolução. Há um caso final que preciso lhes contar. Não está no estudo publicado do laboratório de Huberman. Está em suas notas pessoais que um colega vazou. Uma participante que passou por um colapso empático completo. Recusou o protocolo de integração. Disse que era muito difícil, que consumia muito tempo, que era muito egoísta. Passou 2 anos em desligamento completo, sem empatia, sem conexão, funcionalmente deprimida. E então algo aconteceu. Ela teve um sonho. Ela estava se afogando. E em vez de alguém salvá-la, ela se salvou. Nadou até a margem e quando acordou, algo havia mudado. Ela começou o protocolo, não porque alguém a forçou, mas porque finalmente entendeu que o autoabandono vestido de empatia não é virtude, é violência contra si mesma. E ela fez todos os 4 componentes: trabalho diário com a sombra, limites quinzenais, raiva mensal, terapia trimestral, por 18 meses. E sua empatia voltou, diferente, limitada, integrada. Ela descreveu como se finalmente pudesse respirar enquanto se importava. Antes, se importar significava sufocar, absorver até se afogar. Agora, se importar significava escolher, presença sem fusão. E quando a equipe de Huberman escaneou seu cérebro no mês 18, eles viram algo remarcável. Não apenas recuperação, reorganização. Sua amígdala estava mais ativa do que nunca, mas estava conectada ao córtex pré-frontal, ao cíngulo anterior, à ínsula. Toda a rede de empatia estava online e integrada. Eles chamaram de crescimento pós-traumático no nível neurológico. Jung teria chamado de individuação. A jornada da empatia inconsciente que o destrói para a empatia consciente que o diferencia. Isso é o que é possível quando você para de fugir de sua sombra e começa a integrá-la. Quando você para de acreditar que empatia significa absorção ilimitada e começa a entender que a empatia requer limites implacáveis. Quando você para de atuar a bondade e começa a se tornar inteiro. Carl Jung viu isso em 1928. O laboratório de Huberman provou isso em 2022. E você pode escolher isso hoje.
O protocolo é claro, o cronograma está definido, o resultado está documentado. Taxa de prevenção de 91% para colapso empático. Não através da supressão, mas através da integração. A única pergunta que resta é se você fará isso antes de explodir ou depois, porque a explosão está chegando. Os dados de Jung e a neurociência do laboratório de Huberman garantem isso. A única variável é se você verá isso chegando e integrará seu caminho através disso, ou se você negará até colapsar e passar anos tentando voltar da neuroplasticidade defensiva. O arquétipo do curador ferido existe por um motivo. Não para glorificar o sofrimento, mas para avisá-lo de que curar os outros sem curar a si mesmo é o caminho mais rápido para se tornar o que você está tentando curar. Escolha diferente. Mais uma coisa, comente abaixo. Equipe transbordando se você já atingiu o ponto de ruptura empático e está tentando voltar. Ou equipe absorvendo se você reconhece os sinais de alerta precoce, mas ainda está se segurando. Porque o primeiro passo para a integração é a honestidade. E a honestidade começa com admitir onde você realmente está, não onde você supõe estar. Onde você está agora, com toda a sombra, todo o ressentimento, todos os limites que você não supõe ter. Essa admissão, esse simples ato de honestidade pública, isso já é trabalho com a sombra. Isso já é integração e pode ser o começo da diferenciação que o salva da explosão que destruiu Friedrich, que quase destruiu Anna e que está esperando por cada pessoa empática que se recusa a reconhecer que ela também tem uma sombra que precisa de luz.